Gravando a nossa aula. Nós estamos já na nossa quarta aula do trimestre, né? Se nós estivéssemos seguindo o cronograma das lições bíblicas, aquelas que a gente disponibiliza em PDF lá no WhatsApp e também no nosso espaço lá no Google Sala de Aula, nós já estaríamos na oitava aula, na oitava lição, né? Que é justamente uma lição de humildade. Mas, como eu venho reforçando, repetindo aqui com vocês, nesse trimestre a gente está utilizando o currículo, né, como um pretexto para estudar algo um pouco mais amplo. Porque as lições bíblicas da CPAD estão estudando o Evangelho de João. Então, eu aproveitei a oportunidade para que a gente estude não só o quarto Evangelho, mas estude os quatro evangelhos. Então, estamos estudando algo um pouco mais amplo, né? Hoje, inclusive, vamos apresentar de maneira introdutória um conceito que é central nos evangelhos, que é o conceito de reino de Deus, né? Então, nós temos aqui a lição de número 8, uma lição de humildade. O texto áureo diz o seguinte: porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Já vou compartilhar aqui. Compartilhar aqui. E o verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. E eu vou ficar aqui olhando um pouco para o lado, porque eu mudei a minha mesa de lugar, então eu precisei mudar webcam, monitor, tudo. Então a configuração aqui do escritório está um pouco diferente, então eu vou precisar estar olhando aqui para a minha direita, para acompanhar aqui os slides, tá? Então está aqui, o verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. E sempre quando eu passo pelo tema trimestral, eu falo e pontuo a importância da gente enfatizar pelo menos duas coisas. A primeira delas é a declaração de que o verbo se fez carne. Uma declaração que tem uma dimensão teológica, a qual a gente teve a oportunidade de estudar no trimestre passado, mas também tem uma outra dimensão, que é justamente a dimensão histórica da revelação de Deus em Jesus Cristo, né? Porque se o verbo encarnou e passou a ser carne da nossa carne, sangue do nosso sangue, ossos dos nossos ossos, então ele também tem uma realidade histórica, né? Então, se ele tem uma realidade histórica, ele também tem uma realidade que pode ser problematizada do ponto de vista ideológico, cultural, social, religioso, enfim, tudo aquilo que nós podemos aí colocar nesse caldo chamado história, né? Então, o verbo se fez carne não é só uma declaração teológica, né? Não é só uma declaração que remete, que aponta para a encarnação, mas é também uma declaração que aponta para a realidade histórica da revelação de Deus em Jesus Cristo. E é essa realidade histórica que a gente está procurando discernir por meio dessas aulas, né? Estudando alguns temas, alguns tópicos, alguns assuntos dos quatro evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. E a segunda coisa que eu enfatizo sempre, né, quando a gente começa a nossa aula, ao passar pelo tema trimestral, é também o fato desse subtítulo aqui, né? Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Porque quando a gente lê, quando a gente estuda os evangelhos, o que a gente está fazendo é justamente ter contato com quatro perspectivas diferentes sobre Jesus Cristo. Que, embora elas sejam diferentes, sejam semelhantes em alguns casos, especialmente em relação aos evangelhos sinóticos, que são os três primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, elas também têm as suas diferenças, e embora tenham essas diferenças, elas falam sobre um mesmo sujeito, que é Jesus Cristo, né? Então, quando a gente tem contato com quatro perspectivas diferentes sobre Jesus Cristo, a nossa visão sobre ele é enriquecida. Ela não é empobrecida, ela é enriquecida, né?
E eu venho aqui chamando a atenção de vocês para que quando vocês façam aquela nossa atividadezinha de casa, que é justamente ler os evangelhos, vocês prestem atenção nas semelhanças e também prestem atenção nas diferenças. Que é tão rico olhar para as semelhanças, mas é também tão rico olhar para as diferenças. Né? Porque a partir das referências eu consigo perceber ênfases diferentes, destaques diferentes. Olha, Mateus preferiu esse recorte, Marcos aquele, Lucas aquele outro, João aquele outro. Né? Isso enriquece essa narrativa, que é justamente a narrativa da morte e da ressurreição de Jesus, com uma introdução prolongada, porque é o que a gente vem vendo desde a nossa primeira aula. Aula 4, 25 de maio de 2025, introdução ao conceito de Reino de Deus, parte 1. Por que parte 1? Porque hoje a gente vai introduzir algumas ideias sobre Reino de Deus e na próxima nós vamos ampliá-las, especialmente olhando para as parábolas, né? Eu quero ter aqui a oportunidade de falar um pouco sobre esse gênero textual, esse recurso, né, estético, literário, retórico das parábolas, que Jesus usou largamente. Eu acredito que a maior parte das pessoas, de alguma forma, já tiveram contato com as parábolas de Jesus, né? Em maior ou menor grau, todo mundo conhece as parábolas e a gente vai falar um pouco sobre isso na próxima aula. Por isso que eu coloquei aqui, Introdução ao Conceito de Reino de Deus, parte 1. Hoje a gente vai falar de algumas ideias iniciais sobre esse conceito, sobre essa ideia de Reino de Deus, né? E na próxima vamos ampliar essas ideias, estudando justamente as parábolas. E nas últimas aulas, o que a gente tem visto? A gente tem visto um pouco sobre evangelhos e os evangelhos. Eu venho enfatizando isso aqui, né? O que é evangelho, a definição etimológica de evangelho é boa nova, boa notícia, né? E qual que boa notícia é essa? É a boa notícia de que Deus está reconciliando o mundo consigo por meio de Jesus, especialmente por meio de sua morte e ressurreição. Essa é a boa nova. A boa nova é que Deus salvou, está salvando e vai salvar a humanidade por meio da morte e da ressurreição do seu Filho, Jesus Cristo. Então só existe um evangelho, né? O evangelho que a igreja primitiva compartilhava e o evangelho que nós, como a sua igreja atual, contemporânea, pretendemos compartilhar, construir coletivamente. É justamente um só evangelho, que é a mensagem da cruz e da ressurreição de Jesus Cristo. Mas quando a gente pensa nos livros, aí a gente pode pensar aqui no plural, né? Porque existem 4 evangelhos, pelo menos. Mas 4 evangelhos que registram um só. Parece ser contraditório, né? Mas existe só um evangelho, que é justamente a boa nova de salvação de Deus em Jesus Cristo. Mas existem alguns evangelhos, quando eu penso em livros, quando eu penso em gênero textual, que contam, que narram, que registram esse evangelho. E tanto que eu venho aqui enfatizando a definição de evangelho, que é a narrativa de morte e ressurreição de Jesus, é a narrativa da paixão, né? O cerne do conteúdo da mensagem evangélica é justamente a narrativa da paixão, da morte e da ressurreição, né? E aqui em Marcos 1:1, olha só, ele já está tratando aqui o seu livro como um novo gênero textual, e a gente falou um pouco sobre isso lá na primeira aula. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aí, versículo 2, conforme está escrito no profeta Isaías, enviarei à tua frente o meu mensageiro, é João Batista nesse caso, ele preparará o teu caminho, voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Assim surgiu João Batista, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Quero voltar aqui no versículo 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aqui ele já está pensando no livro. Não está pensando mais só na mensagem, mas também pensando nesse livro, que é justamente o veículo, né? Que é justamente o suporte de registro e de preservação dessa mensagem, que é a mensagem da paixão e da ressurreição de Jesus. Então, sempre a gente está aqui
voltando, né, a essa definição de evangelho e de evangelhos, para a gente não perder ela de vista. Vamos sair desse trimestre sabendo o que é evangelho. As boas novas de salvação, as boas novas de salvação de Deus por meio de Jesus Cristo. Na segunda aula, nós falamos também um pouco sobre o reino de Deus, mas falamos mais sobre a organização sociopolítica da Palestina nos dias de Jesus. Né? A organização sociopolítica dos dias de Jesus. E, durante a vida, ministério, morte e ressurreição de Jesus, e não só durante a vida de Jesus, mas também durante o período que a gente pode descrever, definir como o período da Igreja Primitiva, quem governava o mundo conhecido era Roma. Era o Império Romano, né? Governava uma larga extensão de terra. E isso incluía a Palestina. Né? E os judeus, que era justamente o povo que vivia predominantemente ali na Palestina no primeiro século, tinha muita resistência ao fato de ser governado pelos romanos. Por quê? Porque os romanos eram gentios. Né? Eles eram gentios, eles eram pagãos, eles eram não judeus, e existia muita resistência por parte dos judeus com esse governo. Quem está lendo os evangelhos, ou já assistiu a 1 ou 2 episódios da série The Chosen, eu faço questão de estar citando aqui mais de uma vez a série, porque, pelo menos do ponto de vista de organização sociopolítica, ela representa muito bem isso na produção audiovisual. Muito bem. Certo? Porque havia muita tensão entre o povo judeu e a tutela romana. Ou até tutela romana direta, né? Porque a Judéia ela era governada por alguns prefeitos, né? Nos anos que imediatamente antecederam a morte de Jesus, inclusive durante a data na qual ele foi morto, quem governava a Judéia, mais ao sul da Palestina, era Pôncio Pilatos, que era justamente uma espécie de prefeito de Roma para administrar aquela região. E administrava com mão de ferro, através dos exércitos, através dos impostos. Havia um controle financeiro sobre aquela população através dos impostos, né? E eles sabiam que os judeus já tinham um histórico de resistências a governos gentios e, assim, podemos dizer, pagãos, né? E há muito tempo que o povo judeu não era governado necessariamente pelo seu próprio povo. Há muito tempo. O último governo efetivamente judeu foi dos Asmoneus, né? Antes de Herodes o Grande. E antes de Roma conquistar a região em 63 antes de Cristo, né? Então, a gente pôde ver aqui, na segunda aula, como a Palestina estava organizada do ponto de vista sociopolítico. Porque a gente precisa compreender quais eram as relações sociopolíticas, quais eram as relações de poder nessa região, para minimamente entender as narrativas dos evangelhos. Porque muitas vezes a gente lê, né, e a gente não consegue muito, vamos dizer assim, tatear por que aquele conflito, por que aquele detalhe narrativo, quem são essas figuras. Quando se fala, por exemplo, de Herodes, quem era Herodes, a gente pôde ver isso na segunda aula. Quando se fala de Pôncio Pilatos, de quem está falando, né? Aparece mais de um Herodes nas narrativas evangélicas e também Atos dos Apóstolos. Mais um é o Herodes o Grande. Depois tem um dos Herodes, era o Herodes Antipas, que era um de seus filhos. Então, tem todas essas questões que a gente pôde dar uma olhadinha na segunda aula. Hoje, a gente vai avançar um pouco mais em falar sobre o conceito de reino de Deus. Na última aula, a gente falou sobre os lugares de culto e adoração nos evangelhos, né? Aí a gente falou de tabernáculo, de templo de Salomão. Não falamos muito sobre o templo de Zorobabel, porque nós não temos muitos detalhes, mas falamos um pouco sobre o templo de Herodes, que é justamente o templo que existia nos dias de Jesus. E foi com esse templo que ele interagiu. Foi esse templo que ele purificou, foi nesse templo que ele pregou, né? Operou milagres, não só pregou, mas também operou milagres nessa localidade. Vimos aqui a importância do templo como centro do mundo,
né? Vimos aqui a importância do templo como um lugar mais alto, ou literalmente mais alto, porque ficava sobre uma montanha, era o caso do templo de Herodes, que ficava sobre uma montanha. Então, quando é dito nos evangelhos que Jesus subiu a Jerusalém, isso quer dizer que literalmente ele subiu a Jerusalém. Porque geralmente ele estava, às vezes, em regiões que ficavam e ficam abaixo do nível do mar. Jerusalém ficava acima do nível do mar, então ele literalmente subiu, né? Então os templos ficavam, isso não só do Israel bíblico, nem só das histórias bíblicas, mas isso no geral, os templos ficavam em lugares mais altos. Se não ficaram em lugares mais altos, estavam simbolicamente num lugar mais alto, né? Inclusive a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso, porque tem a ver com o reino de Deus. Em relação às histórias bíblicas, o templo está intimamente relacionado à ideia de realeza, principalmente realeza divina. Por quê? Por meio do templo, Deus se fazia presente no meio do seu povo. E ele não se fazia presente de qualquer forma, ele se fazia presente como rei daquele povo, né? Inclusive, quando a gente estudou as 3 partes do tabernáculo, o lugar santo, o pátio, o lugar santo, o lugar santíssimo, e no lugar santíssimo tinha a Arca da Aliança, e a Arca da Aliança, simbolicamente, é um trono, né? É aquele baú com uma tampa chamada propiciatório, sobre essa tampa os querubins. E é dito, inclusive, no imaginário poético, que Deus está entronizado entre os querubins, ou seja, aquilo era um trono. Inclusive, quando a gente lê algumas narrativas envolvendo especialmente Davi, a gente percebe que a Arca da Aliança era tratada como o trono de Deus, a sua própria presença real entre o seu povo, né? Então, por isso que a gente vem aqui construindo um raciocínio, né, para a gente ampliar o nosso conhecimento sobre as narrativas evangélicas. E uma síntese, né, porque já que a gente está falando de evangelhos, de reino de Deus, né, uma síntese que quando a gente lê os evangelhos, a gente vê que Jesus não pregava qualquer evangelho. Como eu disse, só existe um evangelho, certo? Que é o evangelho de salvação, de Deus por meio de seu Filho Jesus Cristo. E quando a gente lê os evangelhos, a gente esbarra na verdade de que Jesus não pregava qualquer evangelho. Ele pregava um evangelho específico que a gente vai ler agora, que é justamente o evangelho do reino. Mateus capítulo 4. E assim, a sala de aula, ela sempre é um lugar que envolve gente comportada e gente não comportada. Eu, por exemplo, tenho uns alunos aqui de 4 patas, e eles não são nem um pouco comportados. É só alguém começar a falar que eles começam a ficar agitados. Eles estavam brigando de manhã, eles estão brigando hoje de novo, certo? Eles escolhem justamente o momento que eu estou falando para brigar. Assim, então, de tudo acontece um pouco, assim. Enquanto eles não estiverem derrubando nada, desligando nada, tá tudo bem, né? Mas eu não duvido que eles consigam derrubar, desligar e fazer acontecer, viu? Tudo ao mesmo tempo. Mas aqui, Mateus capítulo 4, versículo 23, diz o seguinte: Jesus foi por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do quê? Do reino. E curando todas as enfermidades e doenças entre o povo, ensinando e pregando o evangelho do reino. Capítulo 9, versículo 35. 9:35 de Mateus diz o seguinte: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. E eu peço aqui para vocês prestarem atenção nesses 3 verbos: ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas, ou seja, o evangelho, e curando. Pregar, ensinar e curar. São ações que estão, pelo menos no ministério de Jesus, especialmente dentro da perspectiva de Mateus, intimamente relacionadas. São ações que estão intimamente relacionadas. Ou seja, o pregar, o ensinar e o curar. Tá? Não são atividades que a gente pode tratar de maneira isolada. A gente precisa encarar essas atividades, essas ações, expressas aqui pelos verbos, ensinar, pregar e curar, como relacionadas. Especialmente relacionadas à manifestação do reino de Deus. Certo? Em Jesus Cristo. Então, diz aqui que ele pregava o evangelho do reino, curava as enfermidades e doenças e ensinava nas sinagogas. Vamos ler também em Marcos,
em Marcos 1,14, depois que João foi preso, e aqui a gente pode pensar na leitura, na tese que N.T. Wright apresenta de Jesus como alguém que era membro do movimento liderado por João Batista. Então, quando João Batista ele foi preso e posteriormente morto, Jesus deu, vamos assim dizer, um suspiro, porque a partir desse marco, ele se revela publicamente e começa o seu ministério público, né? Que a gente acredita que durou pelo menos uns 3 anos. Isso à luz da narrativa de João, né? Porque João, ele traz pelo menos 3 Páscoas. Uma Páscoa por ano. Então, acredita-se que a partir disso, um dos elementos, né, pelos quais a gente pode acreditar, Jesus teve um ministério público de pelo menos 3 anos. Então, João, no seu evangelho, apresenta de 3 ou 4 Páscoas, né? Ele fala da Páscoa dos judeus, né? Ou da festa dos judeus. João, ele dá uma ênfase nas festas. Especialmente, ele dá uma ênfase na atuação de Jesus na Judéia e em Jerusalém. Enquanto os sinóticos dão um destaque para a atuação de Jesus na Galileia. Isso é interessante a gente pensar, do ponto de vista geográfico. A Galileia ficava mais ao norte da Palestina, a Judéia e Jerusalém ficavam mais ao sul. A distância entre a Galileia e Jerusalém, né, que é a capital da Judéia, era de mais ou menos 3 dias. Mais ou menos 3 dias. Entre a Galileia e a Judéia, ficava Samaria. Né? Eu procurei aqui um dos meus mapas, eu acreditava, não sei se eu estava iludido, eu tinha uns mapas que eu queria trazer para vocês. Eu trago, às vezes, uns mapas aqui, mas às vezes é bom você ter um mapa maior e inclusive, tê-lo sempre à mão para a gente indicar quando a gente falar desses lugares, né? Até a gente ter mentalmente gravado isso. Porque aqui eu fico falando de Galileia mais ao norte, Judéia mais ao sul, entre as duas Samaria, aí a gente às vezes não tem uma imagem mental disso aqui. Né? Mas é dito aqui que depois que João foi preso, Jesus foi para Galileia proclamando o evangelho de Deus, ou seja, as boas novas de Deus. Vamos ler também Lucas 8, 1. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando o evangelho do reino de Deus. Os 12 estavam com ele. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando o quê? O evangelho do reino. Então, por isso que é importante a gente saber o que é evangelho e saber minimamente o que é reino de Deus, que é um conceito central para os evangelhos, tá? Ele aparece mais nos sinóticos, não aparece muito no evangelho de João, mas ele está presente lá também, mesmo que ele não seja dito, expressado, citado explicitamente. Nós temos aqui o texto áureo, que está lá em João 13:15, que diz o seguinte: pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Esse texto ele é tirado justamente da narrativa do lava-pés, que eu quero ler aqui com vocês. João 13 é um texto que eu gosto muito. Depois eu posso até compartilhar uma mensagem que eu ministrei justamente num culto doméstico sobre João 13, e eu falo do lava-pés, que é justamente essa transfiguração às avessas, né? Eu não vou nem entrar aqui na leitura, na interpretação, né, dessa perícope, desse trecho, porque, como eu disse, é um dos trechos que eu mais gosto, e eu sempre estou voltando para ele, porque eu considero ele de uma potência muito grande, né? E é importante a gente ler esse texto e pensar em reino de Deus, porque Jesus é o Messias, Jesus é o Cristo, né? Messias vem do hebraico, Cristo vem do grego, e as duas palavras significam a mesma coisa, ungido. Nesse caso, ungido para quê? Ungido para governar. Governar como rei, como filho de Davi. Então, quando a gente lê essa passagem, a gente está vendo um rei que se despoja, um rei que é humilde, um rei que serve. E isso era um contrassenso, né? Isso era um contrassenso, quase um paradoxo, porque, assim, reis parece que foram feitos para serem servidos, né? Não para servir. Aqui a gente vê um rei que se despoja, que se despe, né? E que apresenta e oferece um serviço abnegado. João 13 diz o seguinte, eu estou com a nova versão internacional.
Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. Veja bem aqui a declaração que João faz. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. Mesmo assim, o que ele faz? Mesmo sabendo que Deus, o Pai, havia lhe dado todo o poder, o que ele faz? Olha só, ele sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que vinha de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água na bacia e começou a lavar os pés de seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Que Pedro teve a exata leitura, ele fez a exata leitura do que estava acontecendo. Como assim, ele sendo mestre e Senhor, está lavando meus pés? Né? Jesus continua falando com ele no versículo 8. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou, precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão eu o sou? Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes, bem-aventurados serão se as praticarem. Então é sobre isso. O reino de Deus é sobre isso. O reino de Deus é sobre serviço, sobre abnegação, sobre humildade. É sobre isso que é o reino de Deus. Já antecipando aqui a conclusão que nós poderíamos tirar e chegar no final dessa aula. O reino de Deus é sobre isso. Sobre serviço, abnegação, humildade e simplicidade. Tudo isso na graça do Espírito Santo que nos habita. Né? Porque se for pela nossa própria vontade caída, a gente vive querendo ser servido, né? Mas Jesus nos dá um exemplo de serviço humilde e sacrificial. E é este exemplo que nós devemos seguir. Este é o exemplo que nós devemos seguir. E eu venho falando aqui para vocês que para a gente compreender as narrativas, dos evangelhos, é necessário que a gente compreenda uma coisa chamada judaísmo do segundo templo. Né? Se a gente compreender minimamente o que é judaísmo do segundo templo, a gente consegue ter uma visão mais clara e mais aprofundada dos evangelhos. Claro, se eu ler os evangelhos eu vou entender, obviamente. Especialmente com a graça do Espírito Santo que habita em você, se você, obviamente, já aceitou Jesus Cristo. E aqui aceitar Jesus Cristo não é como nós, crentes, costumamos a falar, né? Aceitou Jesus Cristo, muda de religião. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando de aceitar Jesus como mestre e Senhor. Você já deu uma resposta a ele, o Espírito Santo habita em você. Certo? E não existe pessoa melhor para te orientar na leitura das Escrituras. Isso é ponto pacífico. Certo? Então, se você lê os evangelhos, você vai ser edificado, você vai enriquecer sua vida. Mesmo que você não tivesse nenhuma crença religiosa. Porque os evangelhos são literatura da mais alta qualidade. Entende? A leitura já vai te dar mais cultura. A leitura dos evangelhos vai te dar mais cultura. Isso é uma certeza. Isso é uma certeza. Entende? Mas se você tem algum tipo de fé, se você lê os evangelhos, com certeza a sua fé vai ser enriquecida. Certo? Então você não precisa ter grandes conhecimentos teológicos para entender isso. Basta você ler. Essa, inclusive, é a nossa atividade. Tá? Mas nós estamos aqui para refletir um pouco sobre isso
Então, nós estamos tendo a oportunidade e o privilégio de refletir sobre os evangelhos, certo? E, para compreendê-los melhor, é preciso compreender aquilo que eu chamo de... Aquilo não, que eu não, né? Os especialistas chamam de judaísmo do segundo templo, que é justamente o templo de Herodes, né? Mas quando a gente fala desse judaísmo, a gente não pensa numa massa compacta e homogênea, tá? Uma massa de gente que todo mundo pensava igual, vivia igual, tinha as mesmas perspectivas. Não. Existe uma diversidade. Então, quando a gente fala de judaísmo do segundo templo, a gente pode falar, melhor dizendo, de judaísmos do segundo templo. Quando a gente fala das bases judaicas dos evangelhos, a gente não pode falar necessariamente da base judaica, a gente tem que falar das bases judaicas. Inclusive, Jesus está o tempo todo durante o seu ministério, não só Jesus, mas também o próprio apóstolo Paulo, dialogando e problematizando esses judaísmos. Certo? E para compreender melhor o que eles estão falando, é bom a gente ter uma ideia do que é esse judaísmo. Certo? E quando a gente fala dos judaísmos, apesar das diferenças entre os diversos grupos, e aqui quando a gente está falando de grupo, a gente está falando de fariseus, saduceus, zelotes, essênios, né? Os essênios, eles não aparecem nas escrituras, não aparecem naquilo que a gente chama de Novo Testamento, mas os fariseus, saduceus, zelotes, eles aparecem, né? Os essênios é aquela comunidade que acreditava que para manter sua pureza deveria se separar da maior parte dos judeus e se isolar no deserto. Foi o que ela fez, basicamente, e se isolou na região ali de Qumran. Inclusive, eles são os responsáveis pelos manuscritos de Qumran, que foi uma das maiores descobertas arqueológicas do último século, do século passado. Né? Claro que aqui é um resumo grosseiro do que é os essênios. Os essênios era um grupo um pouco mais complexo do que isso. Como todo grupo social é mais complexo do que a gente consegue, às vezes, dar conta. Mas quando a gente fala de diversidade, a gente está falando aqui dos fariseus, que aparecem bastante nos evangelhos. Saduceus também aparecem nos evangelhos, menos do que os fariseus, mas aparecem. Os zelotes, né, que era um grupo mais politizado, certo? Estamos falando dos essênios. Mas existia um núcleo ideológico comum a todos esses grupos. E a gente pode resumir aqui em 4 principais elementos, ou 4 principais crenças. Né? A primeira delas é o monoteísmo. Todos os judeus, não importa qual grupo ele fazia parte ou se identificava, que muitas das vezes não era uma adesão formal a um grupo, ele se identificava com o grupo. Né? Muitos se identificavam com os fariseus, mas não eram formalmente fariseus. Né? Que isso era possível, né? Porque os fariseus eram bastante radicais, né, no estilo de vida deles. Mas a primeira delas é o monoteísmo, ou seja, todos os judeus acreditavam que existia um só Deus. Lembra da oração de Shema? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Had. Ouve, ó Israel, o Senhor, o vosso Deus, é o único Deus. Inclusive, o monoteísmo é o fundamento do reinado de Deus, do reino de Deus, né? Porque Deus é o rei de toda a criação. Porque só ele é Deus. É o fundamento. O monoteísmo é o fundamento da crença de que Deus é rei. Só existe um Deus. Esse Deus é o Criador e Senhor de toda a criação. Então, ele tem o direito de ser rei dela. A segunda crença, ou segundo elemento ideológico, é justamente a eleição. Existe um só Deus que elegeu um povo para com o qual ter uma relação. Uma relação que é pactual. Uma relação que é uma relação de aliança. Né? E a gente pôde ver lá no nosso primeiro trimestre, no ano passado, a ideia de berith, que é o pacto, que é a aliança, que é o acordo. Né? Existe um só Deus e um povo eleito. Inclusive, a eleição era uma das bases da identidade judaica. Né? Porque assim, uma das discussões na época era justamente para saber quem era mais eleito, ou quem é, ou como deveria viver o povo eleito. Certo? Inclusive, essa discussão, ela sobrevive na própria fé cristã, que os cristãos acreditavam que para ser eleito era aqueles que acreditavam em Jesus. Certo? A eleição passou a ter um critério, crer em Jesus Cristo. Ponto. Porque a salvação é pela graça por meio da fé. E é assim que se garante a eleição pessoal. Né? Então, o primeiro elemento ideológico, o monoteísmo. O segundo, a eleição. O povo escolhido. O povo que tem um relacionamento com esse Deus único. O terceiro elemento é a Torá, que é justamente a lei.
né? Porque essa relação entre esse Deus único e esse povo eleito era regulada pela Torá, pela lei. Mas cada um desses grupos judaicos tinha uma perspectiva sobre a lei. Os saduceus, por exemplo, a gente pode dizer que eles eram mais literalistas. Eles acreditavam que o povo eleito era caracterizado por uma obediência ao que estava escrito. Ao que estava escrito na lei. Simplesmente. Então, eles tinham métodos, inclusive, de interpretação mais literalistas. Inclusive, os saduceus, eles negavam realidades como da ressurreição. Eles negavam a crença na ressurreição. Inclusive, num diálogo deles com Jesus, eles desafiam Jesus justamente em relação a isso. Eles trazem o fato de que uma mulher, quando ela ficava viúva, isso na antiguidade, né? E está na lei de Moisés. Uma mulher, quando ela ficava viúva, o irmão do seu marido morto tinha a obrigação de casar-se com ela. Tá? Isso estava previsto na legislação mosaica e certamente não era algo que estava previsto só na legislação mosaica, tá? Estava certamente previsto em outras legislações do mundo antigo. Então, o seu cunhado tinha a obrigação de casar com ela e ter com ela filhos que não seriam dos seus, mas do seu irmão morto. Inclusive, tem um caso na Bíblia que os cunhados os irmãos se recusam a casar-se, porque, assim, ele dava continuidade à linhagem de seu irmão morto, ele não dava continuidade à sua própria linhagem, né? Então, eles trazem esse caso a Jesus e falam assim, e essa mulher casou-se com fulano, fulano morreu, casou-se com o irmão de fulano também morreu, casou-se com o irmão mais novo, esse também morreu, ele fala, e na vida por vir, essa mulher será esposa de quem? Aí Jesus fala, ó, vocês não prestaram atenção? Na vida por vir, vocês serão como os anjos. Então eu trouxe aqui um exemplo de um diálogo de Jesus com os saduceus. Os saduceus negavam a realidade da ressurreição. Certo? Agora os fariseus já tinham uma visão uma outra perspectiva. Eles acreditavam sim que eles deveriam obedecer à Torá, e justamente porque eles tinham que obedecer à Torá, eles tinham uma série de regras e de tradições, certo? Que era aquilo que eles chamavam de Torá oral, certo? Porque a Torá é a lei de Moisés. Ela pode se referir a toda a Bíblia hebraica, aquilo que a gente chama de Antigo Testamento, mas a Torá ela é especificamente a lei de Moisés. É os 5 primeiros livros da Bíblia, certo? É o Pentateuco. E a crença judaica é que essa lei havia sido entregue a Moisés no Monte da Revelação. Para os fariseus, Deus não havia só entregado a Torá escrita, né? Simbolicamente ali representada pela escrita do próprio Deus em pedras, em tábuas de pedra, né? Em placas de pedra, né? Que nessa narrativa fundacional para o povo hebreu e judeu. Então, eles acreditavam na Torá escrita, acreditavam também na Torá oral, que era a própria tradição. E Jesus dialoga com essa tradição. Inclusive aqui em Mateus 15, Jesus entra justamente em um debate com os fariseus sobre isso, né? Do 15, do 1 ao 9, diz o seguinte, Mateus. Então, alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram, por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos? Pois não lavam as mãos antes de comer. Os fariseus, eles tinham uma preocupação, eles tinham uma verdadeira obsessão pela pureza ritual. Inclusive, quando vocês leem o próprio Pentateuco, vocês vão ver lá uma série, né, de regras sobre pureza. Sobre pureza. Mas os fariseus, eles ampliaram as regras. Eles tinham basicamente regras para tudo. Tá? De alimentação kosher, de regras higiênicas, né? O alimento deve ser preparado assim, assim, assado, deve ser consumido assim, assim, assado, porque ele tem que estar puro, certo? Então eles tinham feito uma cerca ao redor da Torá para que ela fosse preservada. Porque vamos pensar nesse povo que foi para o exílio, e muitos deles voltaram para a Palestina, mas mesmo assim se sentiam ainda no exílio porque eram governados por gentios, por pagãos. E muitos deles não moravam perto de Jerusalém, do templo. O templo era o centro realmente do mundo daquelas pessoas,
Mas muita gente morava na Galileia, e como eu disse, a Galileia ficava 3 dias de Jerusalém. Nem sempre é possível estar em Jerusalém, só nas festas. Então, como eu me mantenho puro cerimonialmente? Eu me mantenho puro cerimonialmente, segundo os fariseus, é justamente mantendo uma série de regras de pureza. É mantendo justamente uma obsessão cerimonial. Tá? E eles trazem essa obsessão aqui para Jesus, dizendo que os discípulos de Jesus não guardavam a tradição dos líderes, não lavavam as mãos antes de comer. Certo? Aí Jesus responde: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus? Por causa da tradição de vocês. Que é justamente a tradição de vocês aqui, é a Torá oral, a halahá, né? Pois Deus disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar o seu pai e sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser ao seu pai e sua mãe, qualquer ajuda que eu poderia lhe dar, já dediquei a Deus como oferta, não está mais obrigado a sustentar seu pai. Assim, por causa de sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus, hipócritas. Bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eles em vão me adoram em seus ensinamentos, mas não passam de regras ensinadas por homens. Então, aqui, um dos elementos ideológicos do judaísmo do Segundo Templo era a Torá, mas cada um desses grupos interpretava de um jeito e aplicava de um jeito. Todos acreditavam que obedecer, estudar a Torá era central para a vida espiritual deles. Todos acreditavam. Mas cada um aplicava isso de um jeito. Certo? Como eu trouxe aqui a distinção entre saduceus e fariseus. Certo? E trouxe também, de certa forma, o diálogo que Jesus mantinha com esses grupos. E o quarto elemento ideológico era justamente as crenças escatológicas. Isso tem a ver com o reino de Deus, porque o reino de Deus é justamente um conceito escatológico. Quando eu falo de escatologia, estou falando do fim dos tempos. Estou falando de fim do mundo. Né? Tanto que foi nessa época que a literatura apocalíptica ela não só surge, porque a gente já pode considerar o livro de Daniel também como apocalíptico, né? Alguns trechos principalmente, alguns trechos do livro de Daniel, né? São apocalípticos, mas durante o período interbíblico ou intertestamentário, ou período dos judaísmos do Segundo Templo, a literatura apocalíptica escatológica ela floresceu. Né? Alguns livros foram, inclusive, mantidos no cânon católico, né? Porque o cânon católico ele segue a lista de livros sagrados da Septuaginta, que é justamente esse corpus de tradução dos livros da Bíblia hebraica para o grego. Né? Alguns tratam como se fosse uma tradução completa e uma tradução da forma como a gente entende tradução hoje, mas não era. Era um corpus de textos traduzidos do hebraico para o grego. E, ao longo de alguns séculos, foram se adicionando alguns textos que eles não eram originalmente em hebraico. Que justamente esses textos que o cânon católico chama de deuterocanônico. Os protestantes chamam de apócrifos. Né? Alguns desses textos que os protestantes chamam de apócrifos e os católicos chamam de deuterocanônicos são textos apocalípticos. Né? E que influenciaram justamente o Apocalipse de João. Né? E para entender o Apocalipse de João, é necessário dar uma olhadinha nesses textos. Né? Que era o quarto elemento ideológico aqui do judaísmo do Segundo Templo. Certo? Então nós temos o monoteísmo, a eleição, que existe um só Deus, que elegeu e escolheu um só povo para entrar em aliança. Temos a Torá que regula essa relação entre esse Deus e esse povo. E temos a escatologia. Certo? Inclusive, parte dessa escatologia era uma crença de que o Messias ia se revelar como um Messias guerreiro, ia derrotar os inimigos de Israel, porque assim, todo mundo sabia que o Messias era um filho de Davi. Davi foi um guerreiro. Né? Inclusive, quando Davi ele planejou em construir o templo, porque foi Davi que idealizou a construção do templo de Salomão, né? Ele foi impedido por Deus porque ele era sanguinário. Para vocês terem uma ideia, Davi foi interditado em relação à construção do templo porque ele era sanguinário. Ele era justamente um homem guerreiro. Né? Desde a sua revelação ainda lá novinho, ali, com Samuel ainda, né? Ungindo para substituir Saul. E temos a famosa
narrativa de Davi contra o gigante Golias. Então, ali ele já é apresentado envolvido em batalhas, em guerras, né? E justamente por ele ser um grande militar, um estrategista militar, ele levou o Israel bíblico a um período de apogeu, né? Segurança, de apogeu, de ápice, né? Então, o Messias, para algumas pessoas, também seria um Messias guerreiro. Alguém que ia se revelar como guerreiro, como um grande militar, ia derrotar os inimigos de Israel, nesse caso, os romanos, os pagãos, e também, de certa forma, até os judeus infiéis, tá? Que alguns grupos consideravam que alguns grupos judaicos haviam se afastado da verdadeira aliança, né? Haviam se pervertido, haviam se perdido, né? Inclusive na própria Galileia, onde Jesus exerceu parte do seu ministério. Né? E isso, de certa forma, é verdade, porque, como eu disse aqui, em tese, o sumo sacerdote deveria seguir a linhagem de Arão. Então, era uma linhagem muito específica, né? O sumo sacerdote era um cargo, uma função vitalícia, ou seja, o sujeito que era sumo sacerdote, ele exercia o papel de pontífice, vamos assim dizer, durante a sua vida toda, mas Herodes mudou isso, passou a indicar, já nos dias de Herodes, né? Passou a indicar os sumos sacerdotes, que eram, vamos assim dizer, politicamente mais próximos dele, né? E os sumos sacerdotes passaram, inclusive, a ter um mandato, assim, não era mais vitalício. Então, de certa forma, a visão de alguns grupos judaicos em relação ao que era vivido ali no templo não era mentira, né? Mas eu sempre trago esse monte de informação para que vocês tenham uma ideia de que aquilo ali era um negócio complicado. Era meio tenso, né? E é por causa justamente dessa expectativa escatológica de um Messias guerreiro que eu trago essa obra de arte. Isso já é do século XV, da Era Comum, né? Mostra aqui um Jesus que é guerreiro, né? Um Jesus que, de certa forma, está vestido com uma armadura ou com uma veste militar, né? Ele está ali com um livro, vamos assim dizer, nós podemos dizer, com a declaração eu sou o caminho, a verdade e a vida, ego sum via verita et vita, né? E ele está pisando sobre a cabeça da serpente, que sempre foi um símbolo para Satanás, a antiga serpente que enganou Adão e Eva, e sobre ali, acho que é um leão, né? Acho que é um leão. Acho que é um leão. Então ali nós temos a figura de um Jesus guerreiro, que de certa forma dialoga com essa expectativa dos judeus do Segundo Templo de um Messias guerreiro. Mas a gente vai ver que Jesus, ele vira um pouco a chave e mostra que não era bem assim o Messias que ele estava apresentando, né? Que ele mesmo era e é, né? E nós temos aqui, quando eu falo de reino de Deus, eu tenho que pensar no imaginário. No imaginário de Jesus e dos discípulos. De Jesus, dos discípulos da igreja primitiva, que era predominantemente judaica. E a imagem de realeza divina que eles tinham, em parte estava ancorada nos Salmos, né? Por isso que, inclusive, eu trago aqui os Salmos, que são conhecidos como Salmos de entronização, né? E eles sempre vêm com essa espécie de refrão: o Senhor reina, Yahvé Malar, Javé Malar, né? E é o Salmos 29, 47, 93, 96 ao 99. Eu quero ler com vocês o salmo aqui 29,
O Salmo 29 diz o seguinte: atribuam ao Senhor, aos seres celestiais, atribuam ao Senhor glória e força. Atribuam ao Senhor a glória que seu nome merece. Adore o Senhor do esplendor de seu santuário. A voz do Senhor ressoa sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor troveja sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa. A voz do Senhor quebra os cedros, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como bezerro, o Sirion como novilho selvagem. A voz do Senhor corta os céus com raios flamejantes. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor retorce os carvalhos e despe as florestas. E no seu templo, todos clamam glória. E esse templo que é praticamente um palácio real. O Senhor assentou-se soberano sobre o dilúvio. E veja bem aqui, ele não é apresentado só como rei de Israel, mas como rei da própria criação. O Senhor reina soberano para sempre. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor dá a seu povo a bênção da paz. Temos também o Salmo 47, que também é um salmo de entronização e trata Deus como rei. Por que a gente está lendo esses salmos, esses saltérios, vamos assim dizer? Porque eles são poemas e são, de certa forma, eles eram cantados, né? A gente não sobreviveu às notações musicais dessas canções, desses hinos, né? Infelizmente, não sobreviveu. Em alguns textos até aparecem algumas traduções, né? Não sei qual edição aí que vocês têm acesso, aparecem algumas notações musicais, né? Palavras aqui como pausa. Inclusive tem, depois eu posso subir lá no nosso Google Sala de Aula, um texto que fala um pouco sobre o significado dessas palavras e o que elas podem, né, dizer. A gente não tem total certeza, mas eram canções, eram músicas entoadas por todo o povo, principalmente nas peregrinações. Quando o povo ia nas festas para Jerusalém, subiam, né, a Jerusalém, né, eles entoavam justamente essas canções. Então estava na cabeça deles, na mente deles, era o imaginário deles, né? Salmo 47 diz: batam palmas vocês todos os povos, aclamem a Deus com canto de alegria, pois o Senhor Altíssimo é temível, é o grande rei sobre toda a terra. Ele subjugou as nações ao nosso poder, e os povos colocou debaixo de nossos pés, e escolheu para nós a nossa herança, o orgulho de Jacó, a quem amou. Deus subiu em meio a gritos de alegria. Olha só, Deus subiu em meio a gritos de alegria, como se esse rei estivesse adentrando a cidade para ser entronizado, né? O Senhor, em meio ao som de trombetas, ofereçam música a Deus, cantem louvores. Ofereçam música ao nosso rei, cantem louvores. Pois Deus é o rei de toda a terra. Cantem louvores com harmonia e arte. Deus reina sobre todas as nações. Deus está sentado em seu santo trono. Os soberanos das nações se juntam ao povo do Deus de Abraão, pois os governantes da terra pertencem a Deus, ele é soberanamente exaltado. E aqui já tem um indício de uma abertura desse Deus, que não é um Deus particularista, mas é um Deus de toda a terra, uma abertura para os povos que deveriam ser guiados por Israel, né? Porque Israel tinha uma aliança com Deus e tinha um dever sacerdotal, era justamente guiar as nações até Deus. E nós vemos aqui que, de certa forma, esse Deus que reina sobre todas as nações, está sentado em seu santo trono, recebe os soberanos das nações, que se juntam a quem? Ao povo da aliança, ao povo do Deus de Abraão, né? Vamos ler também o 93, antes da gente ler o texto aqui que eu coloquei. Salmo 93. O Senhor reina. Olha só. Yahvé Malar, Adonai Malar. Vestiu-se de majestade. De majestade vestiu-se o Senhor. E armou-se de poder. O mundo está firme e não se abalará. O teu trono está firme desde a antiguidade. Tu existes desde a antiguidade. As águas se levantam, Senhor. As águas levantaram a voz. As águas levantaram seu bramido.
mais poderoso do que o estrondo das águas impetuosas, mais poderoso do que as ondas do mar. É o Senhor nas alturas. Os teus mandamentos permanecem firmes e fiéis. A santidade do Senhor é o ornamento perpétuo da tua casa. Então aqui, ó, depois vocês podem ler os outros salmos, nós vemos esses salmos de entronização apresentando o imaginário de Deus como rei. A expressão reino de Deus não aparece no texto hebraico, da Bíblia hebraica, do Antigo Testamento, tá? Mas a imagem de Deus como rei, ela aparece. E era justamente essa imagem que estava presente na imaginação, no imaginário do seu povo. Desse povo que esperava Deus justamente revelar-se por meio do seu Messias e derrotar os inimigos do povo da aliança. Era essa a expectativa, era essa a imagem, e era esses cânticos que eles entoavam, festa após festa, né? E também entoavam em suas orações, no anseio de que Deus realmente revelasse esse todo-poderoso e rei sobre todos, né? Especialmente para derrotar os inimigos do povo de Israel. Aí eu trago aqui um comentário, que é o seguinte: os Salmos 29, 93, 95, 99 são hinos de louvor pelo reinado divino, ou seja, o domínio real de Deus sobre a criação. Por isso também são conhecidos como Salmos do reinado do Senhor, ou Javé como rei. A ideia de Deus como rei universal tem como base, é claro, o relato da criação. As palavras específicas primeiro aparecem em Êxodo 15, 18. Quando o Antigo Testamento fala do reinado de Deus, ele pode significar seu reinado sobre toda a criação, ou pode significar o reconhecido reinado de Deus sobre o seu povo. A expressão no Novo Testamento, o reino de Deus, enfoca a forma como Deus ministra e governa seu povo por meio do herdeiro de Davi. Que é o herdeiro de Davi, o Messias, o Cristo. Seja como for, é importante discernir qual desses está principalmente em vista. Os salmos do reinado divino celebram especialmente o reino de Deus sobre a sua criação. Embora seja importante distinguir essas ideias, não se deve separá-las. É grande privilégio de Israel que o Deus que os governa é o Criador universal e Senhor, que um dia governará todas as nações. E eu trago aqui também para vocês uma notinha dessa excelente Bíblia aqui, que é a Bíblia do Peregrino. Eu aconselho todo mundo ter uma. Ela não é uma Bíblia muito cara. Ela é editada e publicada pela Paulus, né? Ela traz o cânon católico, né? E ela tem notas muito boas. Em relação às Bíblias de estudo, o preço dela em relação às Bíblias de estudo é bem barato, tá? Chega a ser metade de uma Bíblia de estudo. Eu peguei com essa capa aqui, que é a capa cristal, que eu gosto dessa capa aqui da Paulus, que é papel, mas tem essa capinha de plástico que preserva, né? E eu gosto desses livros, né? Eu tenho uma gramática, inclusive, em hebraico, que segue o mesmo padrão editorial, que também é da Paulus. Então, assim, ela é uma Bíblia muito boa, tá? E eu trago aqui uma notinha ao Salmo 47, que a gente acabou de ler. Eu achei bem interessante as ideias que ele traz aqui. A comunidade festeja Yahvé como rei nacional e universal. Exaltação vem de alto e se apoia no valor simbólico que, para o homem, animal vertical, o alto tem em relação ao baixo. Veja bem como essa nota, ela chama a atenção para a metáfora conceitual do alto e do baixo, né? Porque, de certa forma, certamente com algumas exceções, o alto sempre é positivo. Ir para o alto, né? É sempre positivo. O superior. É a coisa da exaltação, ser exaltado. Ninguém quer ser rebaixado. O superior. Né? Embora não tenha nenhuma, do ponto de vista espacial, né? Estar embaixo ou estar em cima, não tem mudança alguma do ponto de vista de física mesmo, né? De espaço, né? Mas do ponto de vista de metáfora conceptual, é mais positivo que está no alto do que aquilo que está embaixo. E esses salmos de entronização, eles exploram justamente essa metáfora conceptual. Eles exploram justamente um modo de pensar a realidade.
que já está presente aqui. É mais do que uma simples metáfora. É uma metáfora que organiza o pensamento. A gente compreende a própria realidade através dessas metáforas. Entende que para cima sempre é melhor do que para baixo. Então se fala de um Deus que sempre está para cima, de um Deus que sempre está exaltado. Que nós somos, como eles colocaram aqui, um animal vertical, um animal que se volta para o alto. Né? O rei sobe e senta no trono. Súditos e vassalos o aclamam como acompanhamento de música. Esse rei não é estrangeiro, é nada menos que Deus. E seu nome é Yahvé. Podem ilustrar o Salmo dos relatos de 1 Reis, capítulo 1, 2 Reis 11 e 2 Samuel 6. Trata-se de um simples texto poético, é o texto de uma cerimônia litúrgica. Aqui ele faz uma pergunta. Trata-se de um simples texto poético ou é o texto de uma cerimônia litúrgica? No segundo caso, teremos de imaginar a presença de Yahvé na arca. Um mensageiro convida a assembleia, que responde com aplausos e aclamações, enquanto soa a trombeta. A procissão sobe pela colina de Sião, penetra no recinto do templo e a arca é conduzida ao seu lugar, a capela. A segunda é se a cerimônia foi um ato único, fundacional, ou se era repetida periodicamente. Seja ou não real a reconstrução imaginativa, o Salmo proclama a realeza de Yahvé e seu reino universal. Dar o título de rei ao Deus nacional poderia ser importação cultural. A relação de aliança poderia favorecê-lo. Sobre o universalismo, o Salmo oferece vários dados. O domínio universal cabe a Yahvé. Escolhe um povo ao qual submete outras nações. Príncipes estrangeiros se agregam ou se incorporam ao povo escolhido. A composição é dupla onda com paralelismos marcados. Aqui ele traz uma informação mais formal sobre a estrutura formal, a própria estrutura do poema. Né? Mas eu trouxe essa nota para vocês porque eu achei ela bastante interessante e ilustra bastante, de maneira bem cirúrgica, aquilo que a gente quer compartilhar aqui com vocês sobre o imaginário de Deus como rei, e como isso já estava presente na literatura sagrada, certo? E aqui eu trago uma definição do slogan Reino de Deus, Basileia Totheo, ou Basileia Totheo. A expressão o reino de Deus, eu venho aqui falando que essa expressão ela é importante, especialmente nos evangelhos sinóticos, já que ele vai trazer uma estatística, né, das ocorrências desse slogan. A expressão reino de Deus aparece 52 vezes em Mateus, 16 vezes em Marcos, 43 em Lucas e 5 no Evangelho de João. Como visto, é nos sinóticos que o tema reino de Deus recebe maior atenção no Novo Testamento. Das 111 das 144 ocorrências. O slogan expressa um conceito dinâmico, e a gente já vai ver porque é dinâmico, no ensino de Cristo. Denota o exercício da soberania de Deus na sua atividade como redentor e juiz da humanidade, no cumprimento das profecias messiânicas contidas no Antigo Testamento. Apesar das diferenças entre as abordagens sobre esse assunto, é consenso que Basileia Totheo denota primariamente o exercício da soberania divina, a realização do poder real. Então aqui ele traz uma definição, traz uma estatística da expressão, né, e traz uma definição e também destaca a importância desse slogan na pregação de Jesus e, consequentemente, na própria pregação, da igreja primitiva. E agora eu vou trazer aqui algumas ideias, e eu trago para vocês algumas ideias relativas, em primeiro lugar, às dimensões temporais do reino de Deus, especialmente da dimensão presente do reino de Deus, e algumas ideias da sua natureza. Tá? E quando a gente pensa em reino de Deus, especialmente quando a gente lê os evangelhos, a gente, às vezes, se a gente está lendo com atenção, a gente às vezes não tem muita noção se esse reino já chegou ou não. Né? Há uma tensão, né? Há uma tensão em relação ao que é dito sobre o reino de Deus. Ele já chegou parcialmente, ou só vai chegar no futuro. Então tem essas questões, e eu quero destacar aqui para vocês que se vocês estão lendo os evangelhos e tiveram aí talvez alguma dificuldade em entender qual é a dimensão temporal do reino de Deus, isso é comum. Porque realmente ele apresenta pelo menos duas dimensões, uma presente e uma futura.
O reino de Deus é um conceito escatológico. Ele diz respeito aos fins dos tempos. Ele realmente diz respeito aos fins dos tempos. E para aqueles que querem estudar escatologia, que é a doutrina das últimas coisas, é importante compreender o que significa reino de Deus. E ele realmente tem, repito, duas dimensões. Uma dimensão presente e uma dimensão futura. E eu não trago aqui para vocês o debate ao redor da ideia de reino de Deus, porque é um debate teológico bem amplo, e muita gente muito boa já falou, né, sobre esse tema. Inclusive, se você pega qualquer manual aí de teologia do Novo Testamento, vai ter lá uma seção bem longa dedicada a reino de Deus, né, por causa da sua importância. Então, aqui a nossa intenção não é necessariamente entrar nesses debates teológicos, né, porque alguns vão enfatizar sua natureza presente, outras vão enfatizar sua natureza futura, alguns vão enfatizar sua natureza social. Inclusive, a teologia da libertação, que é uma teologia aqui da América Latina, enfatizou a natureza presente e social do reino de Deus. Tá? Os teólogos da libertação, como, por exemplo, Leonardo Boff, trabalharam a ideia de reino de Deus e aplicaram a ideia de reino de Deus na sua militância política. Zero problema quanto a isso. A gente pode achar que é bom, que é ruim, ou que não é tão bom, ou que não é tão ruim, enfim. Mas não é sobre isso que a gente vai debater aqui. Certo? A gente vai dar uma olhada nos textos e ter mais ou menos uma ideia do que os evangelhos apresentam sobre a ideia de reino de Deus. E reitero, realmente, reino de Deus tem uma dupla dimensão temporal. Ele é tão presente quanto futuro. Por isso que os teólogos cunharam essa expressão, que inclusive é uma tônica dos evangelhos. Que expressão que eu trago aqui para vocês. O já, mas ainda não. O reino de Deus fala de um cumprimento de uma expectativa messiânica que existia entre os judeus, mas não de uma consumação. Ele já se cumpriu. O reino de Deus já chegou parcialmente por meio do Messias, no próprio Messias, que é Jesus Cristo. Mas a realidade do reino de Deus não está consumada. Nós não vivemos a consumação do reino de Deus nos nossos dias. Porque o mundo ainda continua cheio de injustiça, de maldade, de malignidade e de perversão. Nós não vivemos a consumação do reino de Deus. Certo? O que nós vivemos é um prenúncio disso na vida que nós temos como discípulos de Jesus. Inclusive a igreja, que é essa agência do reino de Deus, porque a igreja não é o reino de Deus, ela faz parte do reino de Deus. E ela deve buscar viver um prenúncio dessa realidade do reino de Deus, que é justiça, paz e alegria. Que é o que Paulo fala lá, escrevendo isso, inclusive, antes do surgimento dos evangelhos, que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no espírito. Mas não só no espírito, é justiça também social. Certo? Mas é uma justiça com uma ancoragem espiritual. Não é uma justiça social que é alcançada por meio de engenharia social. Esse é o problema das militâncias, inclusive as militâncias de esquerda. Espectro ideológico no qual eu me insiro. Eu sou de esquerda e sou progressista. Zero problema quanto a isso. Certo? E vou continuar sendo. Não tenho a pretensão de me tornar um reaça de direita. Zero pretensão. Mas eu também reconheço as limitações das militâncias esquerdistas. Uma delas é acreditar que, por meio de uma engenharia social, eu consigo produzir justiça social. Não, essa não é a crença do reino de Deus. Essa não é a crença do evangelho do reino de Deus. O evangelho do reino de Deus acredita que o homem precisa ser transformado para que a sociedade seja transformada. Entende? Então não adianta a gente mudar a estrutura. Claro que a gente se esforça para mudar a estrutura. Eu não estou aqui dizendo que porque o reino de Deus é especialmente espiritual, ou ele tem uma ancoragem espiritual, ou ele tem uma origem espiritual, porque uma das expressões que são sinônimas ao reino de Deus é reino dos céus. Né? Basileia, turanum, ou seja, reino que vem do céu.
né? Não é porque a origem dele é espiritual, a ancoragem dele é fundamentada em quem Deus é, naquilo que ele pode fazer, que eu devo simplesmente cruzar os braços e acreditar que as coisas devem acontecer por si só. Inclusive, essa era uma postura, isso era uma postura de parte de alguns grupos religiosos dos dias de Jesus. Especialmente aqueles que atuavam no Templo de Jerusalém. Como eles tinham uma situação que era cômoda para eles, tá? Inclusive para os saduceus, que era uma aristocracia religiosa e política, né? Era cômodo para eles viverem sob a tutela de Roma, porque eles estavam sentados sobre montanhas de privilégios. Eles não acreditavam que eles deveriam lutar pelo reino de Deus. Eles deviam esperar. Inclusive, a atitude de muita pessoa crédula, de muito crente. Esperar. Cair do céu. Ah, não vou fazer nada. O racismo está aí? Ah, não vou lutar contra o racismo. Vou esperar Deus intervir. Ah, a homofobia está aí? Ah, não vou fazer nada contra a homofobia. O que eu tenho a ver com isso? Né? Ah, a injustiça social está aí? A pobreza, a miséria, a desigualdade está aí? Eu não vou fazer nada para mitigar isso, para suavizar isso. Eu vou esperar Deus intervir. Que se os homens não forem transformados, não é sobre isso que eu estou falando. Entendeu? Eu estou falando de uma transformação que é experimentada pelo indivíduo, quando ele nasce de novo e recepciona o reino de Deus na sua vida, mas que leva ele a uma atitude radical. Mas não é uma atitude secularizada. A gente não luta pela justiça social com as armas seculares. A gente acredita no poder e na graça de Deus. A gente acredita sim na intervenção de Deus, inclusive a intervenção de Deus por meio de nós e por meio da igreja. A igreja tem que fazer algo, porque a igreja é o corpo de Cristo. É por meio dela que Cristo atua na sociedade. É por meio dela que Cristo atua no mundo. É por meio dela que ele exerce, inclusive, seu reino. Por meio de nós, da igreja, do corpo de Cristo. Aqui eu não estou pensando em igreja como instituição, estou pensando em igreja como corpo de Cristo. É as pessoas. É os irmãos e irmãs. Não importa a tradição. Aqueles que estão em Jesus. Né? Então, existe um já, mas um ainda não. Um já, mas um ainda não. Existe cumprimento, mas não existe consumação. Certo? E uma das coisas que a gente tem que pensar em relação à dimensão presente do reino de Deus é justamente na expectativa messiânica que existia nos dias de Jesus. Eu quero ler aqui com vocês Isaías, e Isaías é um dos livros que mais traz, né, textos sobre essa expectativa. E a gente vai ver aqui que era justamente uma expectativa de um rei, né, a expectativa de um rei. A expectativa de um rei, capítulo 9, do 1 ao 7, de Isaías diz o seguinte: contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon, de Naftali, mas no futuro honrará a Galiléia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. E sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a cã que estava sobre seus ombros e a vara do castigo de seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro usada em combate, toda veste revolvida em sangue serão queimadas, como lenha no fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, ou seja, a realeza. Ele será chamado o quê? Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio, o seu reinado, o seu governo, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão. O já, mas ainda não. Esse reino já chegou por meio de Jesus. Jesus é o cumprimento dessa profecia. Um menino já nos nasceu. Um filho já nos foi dado. E diz aqui o quê? Que a justiça e a retidão é a base, é o que mantém o seu trono. E nós, como igreja, que é justamente a agência do reino de Deus, vamos assim dizer, nós devemos já antecipar isso. Através de relações justas, equânimes, equilibradas,
íntegras. Isso não só na relação com nossos irmãos de fé, mas na relação com todos. Com todos. Estabelecido e mantido o seu trono com justiça e retidão desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então vamos ler o capítulo 11, depois vocês leiam com atenção aí o capítulo 11 de Isaías, aí é o capítulo todo, tá? Jeremias 23, 5. Jeremias 3, 5 e 6. 23, 5 e 6. Vamos ver o que é dito aqui. Dias virão, declara o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo. Um rei que reinará com sabedoria e fará com que é justo e certo na terra. E seus dias Judá será salva. Israel viverá em segurança, e este é o nome pelo qual será chamado. O Senhor é nossa justiça. Então essa era a expectativa. Inclusive eles achavam que por isso, já que Judá viverá em segurança e terá paz, esse Messias vai ser guerreiro, vai derrotar os romanos, tirar o jugo dos romanos sobre as nossas cabeças, nossas costas, e nos dar paz e tranquilidade. E nos estabelecer, enfim, na terra prometida. Certo? Mas aí Jesus demonstra que ele está indo uns passos além, radicalizando esse messianado, vamos assim dizer. Certo? Vamos ler também Ezequiel 34, 23 e 24. 34, 23 e 24. Diz o seguinte: porém sobre eles um pastor, eu falei sobre isso na última aula, que o pastor é uma metáfora para rei, na antiguidade, o meu servo Davi, porém sobre eles um pastor, meu servo Davi, e ele cuidará delas e será o seu pastor. Eu, o Senhor, serei o seu Deus, e o meu servo Davi será líder no meio delas. Eu, o Senhor, falei. Não o próprio Davi, porque estava morto, mas seu filho, nesse caso, o Messias. E para nós cristãos, Jesus Cristo. É o cumprimento dessa expectativa. Então, quando a gente fala da dimensão presente, o já do reino de Deus, estamos falando do cumprimento das expectativas messiânicas, que Jesus satisfaz. Ele satisfaz todas as expectativas messiânicas. Certo? E eram essas expectativas que existiam na sua época. Cada uma interpretada, obviamente, de um jeito. Eu venho aqui enfatizando nessa diversidade de grupos judaicos e também o que eles esperavam com o Messias. Certo? O que eles esperavam. Cada um esperava uma coisa. Alguns nem esperavam mais o Messias, né? Não de, talvez, um Messias espiritual, né? Enfim, existiam aí concepções sobre o que seria o Messias. Mas existia uma expectativa messiânica. Um filho de Davi para sentar no trono e governar sobre Israel. Certo? E o segundo ponto que a gente destaca aqui sobre o aspecto temporal presente do reino de Deus não é só a expectativa messiânica, mas também o ressurgimento profético. E quando eu estou falando do ressurgimento profético em relação a Jesus, estou pensando no seu primo João Batista. Quero ler esses textos com vocês. Lucas 3. Lucas 3, 2 e 9. Lucas 3, 2 e 9 diz o seguinte: Anás e Caifás exerciam sumo sacerdote. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. E essa terminologia, né, é praticamente um jargão dos livros proféticos, de que a palavra veio a fulano. Né? Esse é um jargão profético que remete aos profetas do Israel bíblico. Então, João Batista ele vem na esteira dos profetas do Israel bíblico. Especialmente de profetas orais como Elias e Eliseu. Orais porque eles não deixaram nenhum escrito, mas exerceram um papel bem considerável na história do profetismo hebraico. Tá? Elias e Eliseu, embora eles não tenham escrito nada, não tenham deixado pelo menos nada escrito, eles exercem como figuras estereotípicas do profetismo hebraico. Tanto que é o próprio Elias que aparece no Monte da Transfiguração com Moisés para Jesus. E Elias, ele não morre em sua história. Em sua história, ele é arrebatado por um cavalo de fogo. Certo? Ele não morre. Ele é substituído por Eliseu.
E antes disso, ele é arrebatado por um cavalos enfim, de fogo. Ele é arrebatado, ele não morre. Então ele é uma figura central, tanto que acreditavam que João Batista poderia ser uma reencarnação de Elias. Alguns acreditavam nisso, né? Mas é dito aqui que a palavra do Senhor veio a João. Ele é da mesma esteira desse profetismo hebraico. E no versículo 9 é dito o seguinte, ó, o conteúdo de sua mensagem. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu quero ler também com vocês. A gente já vai explicar o porquê desse conteúdo de sua mensagem. Marcos 11:32. 11:32 é o seguinte: a consideração que o povo tinha por João como profeta. Mas se dissermos dos homens, estavam aqui discutindo nessa mensagem de João Batista era de Deus ou dos homens, aí eles dizem para si mesmos, mas se dissermos dos homens, eles temiam o povo, pois todos realmente consideravam João um profeta. Vamos ler também Mateus 3. Aqui explica melhor a atuação de João Batista como aquele que prepara o caminho para o Senhor. Capítulo 3 de Mateus diz o seguinte: naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. E o que ele dizia? Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Então veja bem, que o próprio evangelista considera João Batista como um cumprimento também de uma profecia que fazia parte da expectativa messiânica. Está aí o sujeito que profeticamente prepara o caminho do Senhor, para o Senhor, né? Ou seja, o conteúdo da sua mensagem é: arrependam-se, se preparem, porque o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. As roupas de João eram feitas de peles de camelo e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, toda a Judéia e toda a região ao redor do Jordão. Confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhe: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai. Pois eu lhe digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores. E toda árvore que não der fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu os batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu. Ele o batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Ou seja, ele pregava que o reino de Deus estava próximo. Porque o reino de Deus, ele é uma expectativa que anda lado a lado com a expectativa pelo dia do Senhor. Como eu estava dizendo, o conceito de reino de Deus é um conceito escatológico. Entende? Mas muitas das vezes a gente pensa que a escatologia são grandes eventos que vão acontecer no final dos tempos de uma vez por todas. Mas não. A forma como que as escrituras entendem escatologia, ela entende como um desenvolvimento histórico. A história está andando, ela está caminhando em certa direção. Uma direção que está sob o controle do Deus da história. Essa é a crença bíblica. Essa é a crença bíblica. Então, quando a gente entende escatologia à luz das escrituras, é também esse desenvolvimento de uma história controlada, de etapas controladas por Deus. Entende? Então, João Batista, ele aparece aqui anunciando, dizendo ao povo: se preparem, o reino de Deus está próximo. Mas, quando ele fala o reino de Deus está próximo, eu faço aqui um jogo com os advérbios. Quando ele dizia que o reino de Deus estava próximo, ele estava querendo dizer que o reino de Deus estava ali próximo. Ali é próximo, mas é diferente de aqui. Eu dizer que o reino de Deus está ali é diferente de eu dizer que o reino de Deus está aqui. João Batista, quando ele diz o reino está próximo, ele está dizendo o reino de Deus está ali, está próximo. Se prepara, se purifica. Se purifica como? Se batizando. Se purifica como? Demonstrando frutos de arrependimento. Ele está preparando o povo para o dia do Senhor. Que é justamente o irrompimento do Messias em Jesus Cristo.
É um rompimento do Messias em Jesus Cristo. Então, nós vemos aqui uma expectativa messiânica junto com o ressurgimento profético da palavra do Senhor que veio a João Batista no deserto. Tá? O terceiro ponto que eu destaco aqui da dimensão presente do reino de Deus é justamente Jesus como cumprimento da profecia messiânica. E a gente não precisa nem trocar aqui de livro, capítulo 4, do 12 a 17, é dito que quando Jesus ouviu que João Batista tinha sido preso, voltou para Galiléia. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. Terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar o quê? A mesma coisa que João Batista. Mas a diferença era sutil. Sutil, mas significativa. Arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. A mesma coisa que João Batista pregava. Mas, como eu disse, João Batista, quando ele dizia que o reino estava próximo, ele estava dizendo que o reino estava ali. Mas quando Jesus dizia que o reino estava próximo, ele estava dizendo que o reino de Deus está aqui. Porque Jesus é o cumprimento dessas expectativas messiânicas. Não João Batista. João Batista preparava o caminho para Jesus. João Batista não era o cumprimento das profecias messiânicas. Ele era o sujeito que ia preparar o caminho para o Messias. É a diferença entre a 11ª hora e a 12ª hora. Como eu disse, a diferença é sutil, mas a diferença é significativa. Porque o João Batista não era o reino em si, mas Jesus é a própria manifestação do reino em si. Ele é o Messias, ele é o rei desse reino. Ele é o instrumento de Deus para reinar e salvar não só o seu povo, o povo da aliança, mas toda a humanidade. Toda a humanidade. Vamos ler também capítulo 12 de Mateus, ainda pensando na dimensão presente, né, do reino de Deus. Capítulo 12, do 22 ao 29, diz o seguinte: depois disso levaram-lhe um endemoniado que era cego e mudo, e Jesus o curou de modo que ele pôde falar e ver. E todo o povo ficou atônito e disse: não será este filho de Davi? Então, veja bem, relacionaram justamente a atuação de Jesus como milagreiro, como curandeiro, como exorcista, ao Messias. Porque o Messias tinha expectativa sobre si que ele ia começar a restaurar toda a criação. E como que ele restaura a criação? Curando os enfermos, libertando os cativos. Era essa a expectativa. E Jesus aqui demonstra que o reino está próximo, que o reino chegou por meio dele, cumpriu-se por meio dele, não só com discurso, mas com ações. Que ações eram essas? As ações de curar, as ações de libertar, as ações de expulsar os demônios. A atuação de Jesus era poderosa. Era poderosa. E vemos aqui, ó, todo o povo ficou atônito e disse: não será este o filho de Davi? Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: é somente por Beelzebul, príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: olha só, ele traz aqui justamente a metáfora do reino. Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem os expulsa os filhos de vocês? Por isso, eles mesmos serão juízes sobre vocês. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso, então chegou o tempo perfeito. Então chegou a vocês o reino de Deus. Ou, como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar daí seus bens, sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. Olha o que Jesus está dizendo aqui. Por meio da minha mensagem, por meio das minhas ações, o reino chegou. O reino chegou. Está aí. Não era mais João Batista dizendo que o reino está ali, próximo. Não. O reino está aqui. E eu provo que o reino está aqui. Com que autoridade que eu faço essas coisas? Eu tenho autoridade, a autoridade que eu curo os doentes, que eu liberto os cativos, que eu ressuscito os mortos. A minha autoridade está fundamentada de que o reino se manifesta de maneira concreta por meio de mim. É isso que está dizendo. Certo? E tem depois também o manifesto, em Lucas 4, que a gente pôde ler lá na nossa segunda aula. Certo? O manifesto que ele se levanta, lê o texto bíblico e diz que aquela palavra se cumpriu nele. Se cumpriu nele. Vamos ler Lucas 4.
Lucas 4, versículo 16 ao 21. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler, o manifesto de Nazaré, né? Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu e encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíram de seus lábios. Mas perguntaram: Não é este o filho de José? Jesus lhes disse: É claro que vocês me citarão este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faz aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Continuou ele: Digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Asseguro-lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio. E houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a viúva de Sarepta, na região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o Ciro. Aí Jesus aqui está pré-anunciando que esse reino há de se abrir para os gentios. Isso era uma ofensa na mentalidade judaica da época. Como assim? A gente acredita que o reino vai vir para nos tirar o jugo dos gentios e derrotar os gentios, colocando eles debaixo dos nossos pés. Era essa a expectativa. Aí quando Jesus fala que o reino vai se abrir justamente para as nações, aí ele dá um nó na cabeça daquelas pessoas. Ele dá um nó na expectativa daquelas pessoas. Esse é o ponto aqui, crucial. Embora Jesus tenha sido enviado para as ovelhas perdidas de Israel, ele declara isso. Eu fui enviado, senão as ovelhas perdidas de Israel. Mas ele tinha plena consciência que aquilo que ele estava iniciando em si mesmo ia se abrir para todos os povos, para todas as nações, porque esse era o projeto original de Deus. O projeto de Deus original não era particularista, não era nacionalista. Deus não é um Deus nacionalista. Ele é o Deus de toda a criação. Isso, inclusive, está presente nos Salmos de entronização, que a gente acabou de ler alguns. Versículo 28. Todos que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram, expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina sobre o qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo no precipício abaixo. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. Então nós vemos aqui que Jesus é o cumprimento da profecia messiânica. Ele é o cumprimento da profecia messiânica, então o reino chega nele, por meio dele. Nele. Certo? Mas ainda nessa tônica do já, mas ainda não. É cumprimento, não consumação. A gente precisa entender essa tensão aqui da dimensão temporal do reino de Deus. É o já, ainda não, cumprimento, mas não consumação. Tá? E como nós devemos recepcionar esse reino? Vamos ler aqui em Mateus 11. Como nós devemos recepcionar esse reino? Mateus 11, do 11 ao 15. Olha o que é dito aqui. Digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força. Ou seja, a resposta... Esse texto, ele é controverso. Tá? Os próprios intérpretes lutam, né, para conseguir entendê-lo de maneira mais adequada. Contudo, alguns fazem umas leituras bem boas, e uma delas é que o que ele está dizendo aqui, que ele é tomado à força, o reino dos céus é tomado à força. E os que usam de força se apoderam dele. Ou seja, as pessoas que realmente têm uma atitude proativa diante da mensagem do reino de Deus. É o que eu estava dizendo. Muitos, nos dias de Jesus, acreditavam que tinham que ficar lá no templo, orando, rezando, esperando uma intervenção divina. Ah, o reino é justiça, paz e alegria. Mas tem tanta injustiça, tem tanta guerra, tem tanta tristeza. Vou orar, vou jejuar, não vou fazer nada. Não, porque orar e jejuar ainda está fazendo alguma coisa. Não, vou só esperar. Não vou nem orar e jejuar, vou esperar. Não é essa a ideia do reino de Deus no Novo Testamento. O reino de Deus tem que ser tomado à força. A gente precisa dar uma resposta. E uma resposta que seja ativa. Se o cenário é de injustiça, vamos lutar por justiça. Se o cenário é de guerra, vamos lutar por paz. Se o cenário é de tristeza, vamos lutar por alegria. Vamos nos envolver com o estabelecimento do reino de Deus. Vamos dar uma resposta proativa.
É o já, mas ainda não? É cumprimento, mas não consumação? Mas eu preciso me envolver. Porque o reino de Deus já se revelou a mim, por meio do evangelho do reino. Pois todos os profetas, versículo 13, e a lei profetizaram até João. E se vocês quiserem aceitar, esse é o Elias que havia de vir. Aquele que tem ouvidos, ouça. Vamos ler também Lucas 17. Lucas 17, 20 e 21. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá aqui está ele ou lá está. Que o reino de Deus está entre vocês. É sobre isso. A resposta à recepção no presente, certo? Então a gente acabou de ver aqui a dimensão especialmente presente. Certamente a gente vai ver um pouco mais sobre a dimensão futura na próxima aula, na qual a gente vai falar sobre as parábolas e algumas parábolas que justamente remetem à natureza futura da consumação do reino de Deus, tá? Quando efetivamente Deus há de destruir a morte, o inimigo, certo? Colocar isso debaixo dos pés de Jesus, que já o venceu na cruz do Calvário e na ressurreição, certo? E consumar o seu reino. Então, nós vemos aqui a natureza, a dimensão temporal presente, e tivemos a oportunidade de falar um pouquinho sobre expectativa messiânica e surgimento profético, Jesus como cumprimento da profecia messiânica, a recepção presente ao reino de Deus. E, para terminar, quero falar um pouco aqui sobre a natureza do reino de Deus, que é algo que a gente já vem falando aqui, né? O primeiro elemento que aponta para a natureza é que o reino de Deus é dinâmico e teocêntrico, né? O dinâmico quer dizer, ele é vivo. Ele é vivo. Por isso que, na oração do Pai Nosso, que eu coloco aí em Mateus capítulo 6, do 9 ao 13, o que Jesus nos ensina? Como ele nos ensina a orar? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. As duas linhas, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, são um paralelismo. Então, fazer a vontade de Deus é sinônimo de venha o teu reino. Ele é dinâmico. E Jesus nos ensina a orar para que ele venha. Venha o teu reino de justiça, paz e alegria. Venha o teu reino. E nos convoca a se envolver com esse projeto. Certo? Que é Jesus quem o garante, é Jesus quem o fundamenta. Né? É Jesus quem o fundamenta. Então ele é dinâmico, ele é teocêntrico, ele é centrado em Deus. E não é só dinâmico, mas ele é centrado em Deus. Por isso que nós oramos. Venha o teu reino. Nós não ficamos esperando as coisas acontecerem. Ai, tanta pobreza. Mas você não faz nada. Ah, mas eu também sou pobre. Mas te juro, certamente, às vezes, tem mais oportunidade que muita gente. Sempre tem alguém mais pobre do que a gente, né? Então, assim, não adianta ficar só murmurando contra a pobreza, contra a miséria, contra a desigualdade social e não se envolver. Não adianta ficar apontando o racismo e não se envolver na luta antirracista. Uma igreja que não seja antirracista é uma igreja que não está alinhada com o projeto do plano de Deus, com o projeto do reino de Deus. Não está orando, nem está se envolvendo com venha o teu reino que seja feita a tua vontade. Não é a vontade de Deus que pessoas sejam tratadas como humanos de segunda categoria. A gente precisa se envolver, a começar pela gente, em lutar contra o racismo, que é um fato social que nos atravessa. Né? Então, a primeira característica da natureza do reino de Deus é justamente o seu dinamismo e a sua natureza teocêntrica. Ele também é salvífico e gracioso. A entrada, o ingresso no reino de Deus é algo que Deus nos dá pela sua graça. Não é algo que a gente consiga conquistar pelo nosso mérito. A gente acabou de ler alguns trechos aqui de conversas que, por exemplo, João Batista teve com os fariseus. Os fariseus acreditavam que eles tinham um mérito natural, um direito natural de fazerem parte do reino de Deus, por serem filhos de Abraão. E o que diz João Batista para eles? Até dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Não é sobre isso, não é sobre mérito. Não é sobre nascença. Né? Que é o que Jesus fala para Nicodemos. Se você não nascer de novo, você não entrará no reino de Deus. Se você não nascer de novo, você não verá o reino de Deus.
Mas o reino de Deus é um ato de graça e de salvação da parte de Deus. E o terceiro elemento que aponta para a natureza do reino de Deus é o discipulado de sofrimento. Por que o discipulado de sofrimento? Vamos ler alguns trechos aqui no Sermão da Montanha. E o Sermão da Montanha é justamente esse discurso que aponta para os valores do reino de Deus. Vamos ver algumas coisas aqui que o Sermão da Montanha diz, que nos desafia em nosso egocentrismo. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Eu acabei de ler o 9, mas era o 19. Vamos ler o 19. Todo aquele que desobedeceu desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar aos outros a fazerem o mesmo, será chamado menor do reino de Deus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino de Deus. Vamos ver o 20. Pois eu lhes digo que, se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, que eram legalistas, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Não adianta viver uma justiça legalista religiosa, se por trás disso não tem transformação real do nosso coração. Sobre isso que Jesus está falando aqui. Vamos ler também o 48, sobre os valores do reino de Deus, só pincelando aqui, né? Não é nenhum estudo sobre Sermão da Montanha, porque isso aí daria um trimestre inteiro. 48 diz o seguinte: portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Olha o desafio de Jesus. Sejam perfeitos como Deus é perfeito. O que ele está falando? Ele está falando de maturidade, está falando de integridade. É sobre isso que Jesus está falando. Sejam íntegros como ele é, sejam verdadeiros como ele é. Por isso que há, nesse processo de discipulado, uma luta contra o nosso eu. Porque muitas das vezes o nosso eu quer viver a mentira, quer viver uma realidade dividida, que não é íntegra. Por isso que esse discipulado envolve sofrimento. Que sofrimento é esse? A crucificação do nosso eu. Jesus falou: se vocês querem me seguir, tomem sua cruz e me sigam. Ele nos desafia a segui-lo. O discipulado de Jesus não é um discipulado leve. Ah, Jesus é um guru da década de 70, né? A gente segue ele de qualquer jeito. Não, não é bem assim. Não é bem assim. Não é só uma adesão abstrata aos ensinos de Jesus. Não, tem que se envolver. É difícil, é duro, certo? Mas nós temos a graça e temos a presença do Espírito Santo para nos conduzir nesse processo de aperfeiçoamento. Também não é da noite para o dia. 6:24, ainda aqui em Mateus, diz o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um ou desprezará a outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Olha só aqui. Abrir mão da ganância, do consumismo, né? Da ambição desmedida. Porque tem tanta gente sofrendo com burnout. Eu sei que existe uma realidade dura, né? De pobreza, de necessidade, de desigualdade, mas muita gente se expondo a uma carga trabalhista maior do que pode aguentar. Ah, mas eu preciso. Obviamente que a maior parte da população, pelo menos brasileira, é trabalhadora e precisa trabalhar. Mas muitas das vezes a pessoa está trabalhando mais do que precisa. Ela não tem saúde. Ela está trabalhando para quê? Ela está trabalhando para ter mais qualidade de vida com sua família? Ela está trabalhando para ter mais qualidade de vida nos seus relacionamentos? Ela está trabalhando para ter mais qualidade de vida? Para ter mais saúde emocional e física? Não, ela está trabalhando para acumular mais. Porque quando chega no final de semana, essa pessoa não tem nem disposição de viver a vida. Quando não, ela não está trabalhando também no final de semana. E é por isso que os cristãos, inclusive, devem se envolver na luta pelo fim da jornada 6x1. Porque é o mais justo, é o mais ético e é o mais correto. Não é bandeira do esquerdista, é bandeira de aquele que considera e luta por uma vida mais justa, mais salubre, mais correta, mais íntegra e que tenha mais tempo com a família. Então, burnout, eu sei que é um problema social, mas é também, muitas das vezes, ancorado uma necessidade de acumular e de ter e de fazer. Isso vai trazer consequências para o nosso corpo, porque o nosso corpo tem limites, né? Nosso corpo tem limites. Claro, quando a gente fala de desigualdade social, a gente também tem que pensar nas classes, nas elites, né? Que são as maiores responsáveis dessa situação. Vamos ler também capítulo 20, do 20 ao 28. Vamos ver o que Jesus diz aqui. Olha só, sobre discipulado.
Então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos e prostrando-se fez-lhe um pedido. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu, declara que no teu reino estes meus 2 filhos se assentarão um à tua direita e o outro à tua esquerda. E disse-lhe Jesus, vocês não sabem o que estão pedindo. Pois vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles, que eram João e Tiago. Jesus lhes disse, certamente vocês beberão o meu cálice, mas ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles a quem foram preparados por meu Pai. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Jesus os chamou e disse-lhes, vocês sabem que os governantes da terra, vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. Quem quiser ser o primeiro, deverá ser o escravo. Com o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. É sobre isso que a gente está falando quando a gente fala de discipulado. É crucificação, é serviço abnegado e é sacrifício. Hoje não, a gente quer uma espiritualidade quanto mais cômoda para nós, melhor. Mas esse não é o discipulado. O caminho do discipulado é porta estreita. Não é porta larga, é porta estreita. Por isso que muitas das vezes é difícil trilhar esse caminho, porque ele é estreito, que é o caminho de abnegação e o caminho de sacrifício do nosso eu. E essas são as características da natureza do reino de Deus. Certo? E por aqui a gente termina a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Nós ainda estamos no nosso teste, né? Aqui é fazendo prova de qual que é o melhor horário, né? Ou das 10 ao meio-dia, ou das 18 às 20, ou os 2 horários. Como eu disse de manhã, eu não tenho nenhum problema em ministrar os 2 horários a mesma lição. Não é a mesma aula, como que eu costumo dizer, cada aula é uma aula, cada aula é um evento específico e único e irrepetível, né? Mas é a mesma lição, né? Mas aqui a gente precisa continuar engajando. Eu acredito que na próxima semana a gente já consiga fazer a transmissão pelo YouTube, certo? E vamos levar a palavra, vamos compartilhar o evangelho. Amém? Então, na próxima semana, a gente vai ter uma lição que a gente vai falar sobre as parábolas. Vamos continuar falando do reino de Deus, mas vamos falar especificamente das parábolas. Então, eu quero apresentar esse gênero literário muito interessante que Jesus usou larga e amplamente, né? Para que vocês aprendam minimamente a ler melhor as parábolas, que são essas histórias, né, que foram preservadas nos evangelhos e que sobreviveram até os dias de hoje. Espero que vocês tenham uma excelente semana. Fiquem com Deus. Amém. E sejam abençoados. Também para você, Marcos. Para a apresentação.